No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do lago percebeu que só havia um barquinho lá. E sabia que Jesus não tinha entrado naquele barco com seus discípulos. Os discípulos tinham partido sem ele. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. A multidão, vendo que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos restantes e foi até Cafarnaum em busca deles. Quando o povo encontrou Jesus do outro lado do lago, perguntou para ele: Mestre, quando o senhor chegou aqui? Em verdade vos digo, vieram atrás de mim porque comeram o pão e ficaram saciados. Não porque entenderam os meus prodígios. Trabalhem, mas não pelo alimento que perece, e sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Me diga, o que nós podemos fazer para executar as obras de Deus? A obra de Deus é esta. Tem que acreditar naquele que ele enviou. Que milagre vai realizar que, ao notarmos, vamos saber que foi o Senhor? O que o senhor fará? Nossos ancestrais comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele deu-lhes pão do céu para que comessem. Em verdade eu vos digo, o que Moisés lhes deu não foi o pão do céu. Foi meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já disse que vocês me veem, mas não creem em mim. Todo o que meu Pai me dá virá a mim. E eu jamais darei as costas a quem me procurar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna. Eu lhe devolverei a vida no último dia. As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Esse homem, esse Jesus não é o filho de José, não é? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele vem nos dizer que ele desceu do céu? Por favor, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Os judeus começaram a discutir entre si. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Mas um é o diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos.